Se você tem uma mente fraca, é melhor que feche este vídeo agora mesmo. Há uma linha muito fina entre seduzir e manipular uma mulher, mas existe um método tão sujo que cruza completamente essa linha e entra na pura manipulação psicológica. Hoje, vou te ensinar o sequestro emocional, a forma de fazer uma mulher ficar obcecada por você sem que ela entenda por quê. É a estratégia mais antiética que conheço, mas funciona porque impacta diretamente no cérebro dela. Eu te avisei, isto não é para homens com moral fraca, mas se você quer ter poder real sobre a atração feminina, fique até o final do vídeo. Então, dê um like neste vídeo se este é o tipo de conteúdo que você gosta, e vamos ao que realmente importa. Olhe, quando falamos de atração e estratégias de conquista, há muitos métodos e muitos jogos que você pode usar para ter sucesso com as mulheres. Mas o mundo dos encontros tem um lado sombrio, um lado que, uma vez que você entra, não está apenas atraindo mulheres, mas de certa forma está forçando a atração. Para mim, a sedução e a manipulação com uma mulher são algo ético, porque simplesmente ela quer que você faça isso. Ela quer que você a seduza para não se envergonhar e para tornar a relação mais emocionante. Mas às vezes, isso pode cruzar a linha e passar de ser apenas um jogo que faz uma mulher se sentir atraída por você para um jogo sombrio que a força a ficar obcecada por você. E é disso que vou falar hoje. Vou explicar uma das estratégias mais antiéticas para fazer uma mulher ficar obcecada por você. A estratégia se chama atração emocional com controle implícito. Mas deixe-me te dar uma pequena notícia. Não me importa como você a use, mas por favor, não seja uma pessoa ruim. Quando falo de atração emocional com controle implícito, estou falando de algo que acontece com a gente o tempo todo, sem que se dê conta, especialmente com as mulheres, especialmente em situações em que a atração está envolvida. Aqui está o que você precisa entender. As pessoas não se apaixonam por você porque você tem sentimentos ou porque cumpre todos os requisitos corretos. Elas se apaixonam por como você as faz sentir. E mais importante ainda, elas se apaixonam pela história interna que começam a contar enquanto estão perto de você. Agora, a maioria dos homens pensa que seu trabalho é impressionar, entreter, convencer. E isso é exatamente o que os torna esquecíveis. Porque, quando você está ocupado tentando lhe dar uma experiência, ela se torna quem tem o controle. Mas quando você provoca um estado emocional dentro dela, sem lhe dizer como se sentir e sem se explicar, agora seu cérebro começa a fazer algo interessante. Começa a tentar explicar a emoção. E adivinha, automaticamente ele a liga com o que está à sua frente, você. Esse é o assalto. E aqui vem a outra camada. A parte do controle implícito. Aqui é onde se torna poderoso. Você não está dizendo o que fazer, não está sendo agressivo, não está dizendo siga-me ou sinta isso. Simplesmente você está falando e agindo, com calma e confiança, como alguém que já sabe como as coisas vão se desenvolver. Como alguém que não está tentando controlar nada, mas que, ainda assim, acaba dirigindo tudo. É essa dominância tranquila, não ladrando ordens, mas sendo tão centrado e imperturbável que ela se sente como se você já a conhecesse melhor do que ela mesma. É quando ela começa a seguir sua liderança sem nem se dar conta, porque se sente natural seguir alguém que parece emocionalmente mais forte que ela naquele momento. E não mais forte como machista ou barulhento, mas mais forte como alguém que está tranquilo, sereno, presente, em controle de sua própria realidade. Nisso se baseia tudo isso, não em impressioná-la, nem mesmo em convencê-la, apenas em guiar seu estado interno de uma forma que você se torne o ponto de referência para como ela se sente. E uma vez que isso está feito, a atração dela já nem mais se sente como uma escolha, se sente como química. Mas não é química, é controle. Esse é o núcleo. Quando você domina isso, os passos se transformam em uma forma de executar a vibração. Você não está tentando ganhá-la, você está permitindo que ela descubra o quão bem se sente quando está perto de você. E uma vez que ela liga esse sentimento a você, nem mesmo vai poder explicar por que continua pensando em você. Apenas o fará. Olhe,
Se este tipo de conteúdo está explodindo sua mente e você quer que continuemos explorando juntos estes territórios psicológicos que poucos se atrevem a tocar, inscreva-se no canal, porque o que vem no próximo capítulo vai fazer isso parecer um jogo de crianças. Vou te mostrar exatamente como aplicar esse controle de forma que ela nunca veja o impacto. Capítulo 2. Os 3 pilares do domínio silencioso. Assim como Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não se obtém com força bruta, mas com astúcia invisível, o sequestro emocional funciona melhor quando ela nem se dá conta de que está sendo guiada. E há 3 passos fundamentais para aplicar esta estratégia. Mas antes de revelá-los, quero que você entenda algo crucial. A maioria dos homens falha porque ataca diretamente a lógica de uma mulher. Tentam convencê-la com argumentos, com demonstrar valor, com ser o mais engraçado ou mais interessante. Isso é jogar o jogo dela. E no jogo dela, ela sempre ganha, porque tem todas as cartas. Mas quando você joga no território das emoções, quando se torna o arquiteto do que ela sente, é aí que você tem o verdadeiro controle. E esses 3 passos são o seu mapa para conquistar esse território. Passo 1. Provocar o estado emocional. O primeiro passo é simples de dizer, mas a maioria dos homens não entende o quão profundo é. Provocar um estado emocional. Não fazê-la rir, não elogiá-la, não tentar impressioná-la. Só fazê-la sentir algo. Qualquer coisa. Essa é a chave. Porque até que uma garota sinta, você é apenas ruído de fundo em seu dia. Agora escute. Isso não significa que você se torne um palhaço desesperado para conseguir sua atenção. Isso é patético, e ela pode sentir o desespero antes de você abrir a boca. O que você está fazendo aqui é sutil. Você está tentando provocar, mesmo que seja uma pequena mudança em seu mundo interno, enquanto mantém sua estrutura sólida como uma rocha. Ela tem que sentir algo enquanto você se mantém firme. Esse contraste, isso é o que fica gravado. Aqui te dou um exemplo. Digamos que ela está falando e você sente que ela está no piloto automático, educada, fria, talvez até entediada. Você não iguala a energia dela, você a inclina. Talvez você diga algo que quebre o roteiro, como, sabe, você fala como alguém que sempre finge que não se importa, mas no fundo se importa muito. Depois, faça uma pausa. Não explique, deixe que fique aí. Ela poderia rir, poderia negar, poderia fechar os olhos e dizer: "Por que você diz isso?" Não importa. Essa reação é a mudança emocional. Essa é a sua vitória. Agora, o erro que a maioria dos homens comete é que eles veem uma pequena resposta emocional, uma risada, um sorriso, um desafio, e se lançam sobre isso. Se inclinam muito para isso. Começam a perseguir a risada. Mas se você é inteligente, deixa que ela se marine nisso. Muda de tema, você se mantém tranquilo, continua falando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque quando uma garota sente algo e você não reage como se estivesse desesperado por aprovação, o cérebro dela diz: "Vera, por que ele não está tentando mais forte? Por que eu senti isso? Foi ele? Fui eu? Quem é esse cara?" E essa pequena pergunta é assim que começa a obsessão. Passo 2. Ancorar esse estado a si mesmo. Aqui é onde a estratégia se torna verdadeiramente maquiavélica. Quando alguém sente algo intenso, seja emoção, vergonha, nervos, nostalgia, o que for, o cérebro humano naturalmente tenta ancorar esse sentimento a algo no ambiente. Quer explicar isso, quer dizer, por que eu senti isso? E se você era o mais próximo dela naquele momento, mesmo que não fosse a causa do sentimento, seu cérebro ancora essa emoção em você. É assim que as pessoas se apaixonam pela pessoa errada o tempo todo. Sentem algo intenso e a pessoa que estava parada ali quando aconteceu se torna a fonte em sua mente. Não é lógica, é psicologia. Então, seu trabalho aqui não é causar mais emoção. Isso já está feito. Seu trabalho agora é sutilmente se colocar como o container dessa emoção. Você não diz: "Veja, eu te fiz sentir isso." Isso o mata. Não se trata de provar nada. Trata-se de estar presente na emoção, sem explicar muito.
Digamos que você a provocou antes e ela riu mais forte do que esperava. Não continue empurrando a brincadeira. Olha por um segundo e diga: essa risada aí, eu gosto. Depois siga em frente, mude de tema, deixe-a com isso. Agora, o que você acabou de fazer? Você pegou o pico emocional e deixou sua impressão digital nele. Agora, cada vez que ela se lembrar de como se sentiu naquele momento, seu corpo a ligará a você. Não porque você disse algo genial, mas porque você estava lá, notou e não se afastou disso. Passo 3. Controle implícito através da presença. Este é o passo que separa os homens comuns dos que realmente entendem o jogo. Não se trata de comandos diretos. Trata-se de falar e agir como alguém que já sabe o resultado, como alguém que não está tentando controlar nada, mas que naturalmente acaba dirigindo tudo. É essa dominância silenciosa que Maquiavel admiraria. Você não grita ordens, mas você é tão centrado e imperturbável que ela se sente como se ela já te conhecesse melhor do que ela mesma. É quando ela começa a seguir sua liderança sem que se dê conta de que está fazendo isso, porque se sente natural seguir alguém que parece emocionalmente mais sólido do que ela naquele momento. E não mais forte como um macho agressivo, mas mais forte como alguém que está tranquilo, sereno, presente, em total controle de sua própria realidade. Nisso se baseia tudo isso. Não em impressioná-la, nem sequer em convencê-la, apenas em guiar seu estado interno de uma forma que você se torne o ponto de referência para como ela se sente. Uma vez que você domina esses 3 pilares, algo fascinante acontece. A atração dela já não se sente como uma escolha, se sente como química. Mas você e eu sabemos a verdade. Não é química, é arquitetura emocional. É controle disfarçado de destino. Agora que você conhece esta técnica da ancoragem emocional para criar obsessão silenciosa, quero saber de você. Você já notou alguma vez como alguém te fez sentir algo e depois não conseguia parar de pensar nessa pessoa? Ou talvez você tenha usado algumas dessas estratégias sem se dar conta? Conte-nos sua experiência nos comentários. Quanto mais detalhes você compartilhar, melhor. Eu leio cada história porque me ajuda a entender como essas técnicas funcionam na vida real. No próximo capítulo, vou te revelar a técnica mais perigosa de todas: como usar comandos encobertos para que sua mente subconsciente siga suas instruções sem que ela jamais se dê conta de que você as está dando. Capítulo 3. Comandos encobertos e a distorção do tempo. Maquiavel sabia que as palavras mais poderosas são as que nunca parecem ter intenção. E na arte da ancoragem emocional, os comandos mais devastadores são os que se escondem dentro de conversas aparentemente inocentes. Quando falo de comandos encobertos, me refiro a algo que vai além da persuasão tradicional. Você não está pedindo que ela faça algo, não está sugerindo diretamente que ela sinta algo. Em vez disso, você está semeando instruções dentro de histórias, observações e comentários casuais que sua mente consciente aceita como conversação normal, mas que sua subconsciência processa como instruções. Vou te contar a história de Lena, para que você veja exatamente como isso funciona na vida real. Havia uma garota no meu prédio. Vamos chamá-la de Lena. Lena tinha essa energia muito séria, muito focada, sempre com pressa, sempre ocupada. E cada homem que tentava flertar com ela, ela o fechava com um sorriso educado e continuava caminhando. Eu vi isso acontecer várias vezes. Homens inteligentes, homens seguros. Simplesmente não parecia que se pudesse influenciá-la. Mas eu não jogo assim. Eu não queria a atenção dela. Eu queria a mente dela. Queria deixar uma marca que ela nem entendesse até que sentisse a atração sem saber de onde vinha. Uma noite, estávamos os dois esperando o elevador. Ela parecia cansada. Eu disse a ela: "Você parece alguém que está sempre no controle." Ela me olhou e sorriu um pouco. Eu tento estar. Aí mesmo, eu inseri o primeiro comando. Não um direto, mas escondido nessa oração, havia uma sugestão suave. Você é alguém que controla, o que sutilmente a marca. E ao marcar, também estava moldando como eu queria que ela atuasse perto de mim. Nós subimos no elevador. Ela me perguntou o que eu fazia. Eu disse casualmente: "Trabalho com gente."
Ajudo-os a tirar as máscaras que usam e simplesmente se sentirem bem sendo vistos por uma vez. É estranho como algumas pessoas, uma vez que se relaxam, começam a se abrir sem nem se dar conta. Essa oração estava carregada de comandos. Tire as máscaras, sinta-se bem sendo visto, comece a se abrir. Mas eu não disse isso a ela, só disse como uma observação geral. Esse é o truque. O cérebro dela escuta, o processa como se fosse apenas uma conversa, mas essas frases cantam suavemente em seu interior. A escalada invisível. Começamos a nos encontrar com mais frequência. Eu nunca a persegui, nunca lhe pedi um encontro, só deixei pequenas sementes a cada vez. Uma tarde, ela me perguntou se eu queria tomar um café. Nos sentamos, falamos de livros, de psicologia. Em um ponto, eu lhe disse: sabe, a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando permissão para se libertar, mas uma vez que o fazem, nunca querem voltar. Outro comando encoberto: liberte-se, nunca queira voltar. Não estou dizendo que ela faça nada, mas o cérebro dela está rodando simulações. E aqui está a parte incrível. Ela começou a se abrir sobre coisas que ninguém sabia. Seus medos, sua pressão de sempre ser perfeita, sua necessidade de ser forte o tempo todo. Então, eu deixei cair o último, o que virou tudo. Eu a olhei e lhe disse: você não precisa explicar tudo para se sentir entendida. Às vezes, quando alguém simplesmente se sente seguro por perto, deixa de precisar controlar o momento. Leia isso de novo. Não precisa explicar tudo. Sinta-se entendida, seguro por perto. Deixe de precisar controlar. 4 sugestões em camadas, mas disfarçadas de empatia, não de manipulação. E foi aí que ela me tocou a mão, a primeira vez. Pequeno, mas enorme, porque ela não decidiu se abrir. Sua subconsciência simplesmente o fez. A linguagem passou por cima de sua lógica e chegou às suas emoções antes que ela pudesse se defender. O poder das palavras sem intenção. É assim que funcionam os comandos em camadas. Você não hipnotiza com seus olhos, você hipnotiza com suas palavras. Quando você fala como alguém que já espera que ela responda, mesmo quando ela pensa que é ela quem tem o controle. Então, se alguma vez você estiver em uma conversa com uma mulher e quiser guiar suas emoções, sem nunca empurrar, há 2 enfoques que funcionam brutalmente bem. Não lhe diga o que sentir. Descreva-o como se estivesse acontecendo a alguém mais. Ou pode fazer uma observação direta sobre ela, que a force a olhar para dentro. Em sua opinião, o que funciona melhor para plantar o primeiro comando em camadas? Uma observação inesperada sobre sua personalidade? Uma história que descreva o sentimento que você quer que ela tenha. Escreva A ou B nos comentários e explique rapidamente por que você escolheu. Quero ver qual enfoque ganha neste vídeo. Agora, qualquer que seja seu enfoque preferido, a chave é incrustar a direção dentro de seu método e observar como o cérebro dela o segue, sem saber por quê. Mas isso é apenas o começo. No capítulo seguinte, vou revelar o truque mais retorcido de todos. Como distorcer sua percepção do tempo para que este momento com você se sinta como se fosse parte de algo maior, algo que já existia antes e que continuará depois. Assim como os estrategistas mais brilhantes da história entendiam que o controle verdadeiro se exerce sem que as pessoas saibam que estão sendo controladas, você agora tem as ferramentas para operar nas sombras da mente feminina. No final, vou revelar como combinar todos estes elementos em um sistema letal que transforma a atração em inevitabilidade. Em resumo, você sequestra as emoções dela, as ancora em você, lidera sutilmente seu comportamento com a linguagem encoberta. Depois, você prende a lembrança dentro de sua linha do tempo a longo prazo. E o tempo todo você não está pedindo nada, você não está convencendo, você não está reagindo, você só a deixa sentir mais e mais, enquanto você mantém o controle como se nada disso importasse mais do que deveria. Esse é o controle implícito, e por isso funciona todo este sistema. Não se trata de conquista, não se trata de manipulação de caricatura. Trata-se de entender uma verdade. As emoções fazem com que as pessoas sigam, a estabilidade faz com que elas fiquem. E se você chegou até este ponto, quero te pedir algo.
Nos comentários, deixe um conselho que possa servir a outros homens que estão vendo isto. Pode ser algo que você aprendeu da maneira difícil ou uma técnica que descobriu por acidente. Esse foi o Lado Sombrio. Nos vemos no próximo vídeo.